Finalmente comecei a fazer uma paisagem e um caminho. Já estou com condições de começar a criar um minigame. Você vai entender melhor meus últimos aprendizados e o rumo que essa série está tomando logo após a vinheta. Show! Então dessa vez comecei a mexer com Landscape e eu fiquei impressionado porque aqui na Unreal Engine existem diversas ferramentas próprias para você criar Landscape como se você estivesse, sei lá, mexendo num Paint, tá ligado? A primeira coisa foi criar um nível, então eu criei um nível do zero, como eu já tinha feito anteriormente. Depois que eu criei um nível, tá? Eu criei todo ele em branco e tudo mais. A primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi criar a estrutura do landscape. Então, por exemplo, aqui se você vir aqui em modo de seleção, ou Shift 2, tá? O atalho é Shift 2, você vê que ele moda pro modo de paisagem, tá? Existe esse modo de paisagem, ou se tiver em inglês, landscape. Inclusive, eu tô até pensando em mudar minha interface pra inglês, porque tá meio ruim, assim, as linguagens, tá? Muitos tutoriais em inglês. Até os tutoriais em português estão em inglês. Então, eu acho que se eu pudesse começar de novo hoje, eu já começaria com inglês direto aqui. E aí, se você reparar, só abrir o modo de seleção não é suficiente para ele sair criando a paisagem. Você tem que configurar. Tem uma documentação, depois eu vou colocar aí na tela para vocês verem. Tem uma documentação oficial para cada resolução que você quer atingir, mas segundo a recomendação do tutorial, eu deixei padrão. E aí aqui é só você clicar em criar que ele vai criar automaticamente o ambiente de paisagem. E aí o que acontece? Você vê que existem algumas coisas aqui na interface da esquerda que abre, né? No menuzinho lateral da esquerda. Então basicamente, tá? Não vou explicar cada um, eu fui fuçando ali praticamente todos ali as seleções que tinham. Eu vi que tem o modo de pincel mais suave, mais forte, aumentar o tamanho, diminuir, etc. Bem padrão de software de edição de foto, como Photoshop. Mas aí uma recomendação do próprio tutorial é que antes de sair mexendo em tudo, vale a gente configurar a luz. Então, só recapitulando o que eu fiz aqui. Adicionei uma Directional Light para poder colocar a posição do sol. Adicionei uma atmosfera de céu para ele poder não deixar essas sombras todas escuras, assim, pretas, né, fora da realidade. E adicionei um fog, tá? Então o fog eu coloquei pra poder, não sei se você deu pra reparar aqui no vídeo, mas ele aparece lá em cima o céu quando você coloca a atmosfera do céu, mas embaixo fica um negocinho preto. Então o fog ali, né, a neblina, consegue preencher bem aquela parte e não dá aquela sensação de vazio, né? Então foi isso que eu fiz. E pra conseguir ver tudo isso sendo aplicado na prática, dá pra colocar uma forma simples ali, trivial. No meu caso eu coloquei o cubo. Pô, então aí comecei a fuçar, comecei a criar umas montanhas. E aí, olha só, mano, 80% da importância da paisagem e de tudo que vai passar para ela é o material, né? Saber mexer com textura, com materiais da Unreal é extremamente importante. Acho que é importante no geral, pelo que eu tô vendo aqui, acho que o mais importante de saber para conseguir criar uma ambiência, né? Tipo, pelo menos para criar ambiente, o mais importante é material e texturas, assim, sem sombra de dúvida. Então o que acontece? Pra gente conseguir montar ali, colocar as texturas certinhas e tudo mais, eu fui fazendo esse passo a passo aqui de criação de material, né, normal. E aí de cara tem um evento específico, né, um parâmetro, um atributo específico que chama Landscape Layer Blend. Uma vez que você coloca ele, você já informou pro seu layout que ele está se tratando de uma landscape. Dentro do landscape tem parâmetros. Pra gente testar aqui, pra gente treinar, a gente separou uma parte de grama e uma parte de terra. E aí a gente vai ver como que vai separar isso. Então a primeira coisa que tem que fazer é adicionar esses parâmetros aqui no canto esquerdo, né, no botãozinho de camadas e adicionar. E aí você renomeia, né, pra poder ficar mais fácil a identificação. E aí boa, aí já refletiu ali, ó, layer grama e layer terra. E aí na biblioteca do Fab você consegue pegar a textura de grama, a textura de terra, joga ali na interface do material e manda bala. Intuitivamente, né, você deve imaginar que você tem que ligar tudo que é de terra ao layer terra e tudo que é de grama ao layer grama ali de cima. Só que existe uma porção de parâmetros que facilitam e eu confesso que eu ainda não entendi muito bem cada um. Me preocupei mais em entender como implementar isso do que entender o que estava acontecendo. E aí, para você definir, né, que você quer usar esse material, em vez de você arrastar para o objeto direto, você vem aqui nos detalhes dele, em landscape ou paisagem, e aí você vai ver o campo material da paisagem. E aí você arrasta esse material para lá. E aí quando você arrasta, repara que ele fica todo escuro, né? Ele fica todo preto. Por quê? Porque de fato eu ainda não configurei na minha configuração de paisagem ali no menuzinho da esquerda. O que acontece? Esse tutorial ele é da Unreal Engine 4, versão 4. E na versão 4, ele aplicava automaticamente o material. No meu caso não foi assim. Tô usando a versão 5.7, só lembrando. E aí eu descobri, fuçando mesmo, não vi mais nenhum tutorial, dois caminhos. O primeiro é você criar na mão essas camadas, e aí quando
quando você clica, você vê que automaticamente ele já encontra o que você está querendo dizer. Clica ali em camada, grama, ele já traz o grama layer normal. Se você renomear com o mesmo nome, isso acontece. Se você não renomear com o mesmo nome, entender que são outras camadas, né? Que você vai configurar ali na hora. Ou você tem a opção também de aplicar automaticamente a camada, tá? Eu não lembro se eu gravei. Se eu gravei, tá passando aí na tela para você. Se eu não gravei, basicamente é um botãozinho aqui que você clica na própria... Eu vou highlightar aí para vocês, mas é um botãozinho que você clica e ele fala assim, usar o material pré-selecionado, alguma coisa assim. Então eu achei essas duas alternativas, beleza, deu bom. Tanto a primeira quanto a segunda deram bons, tá? Quando você faz isso, você tem que criar agora um arquivo novo de shared assets, mas vai ser uma configuração em comum para diversos arquivos, né? Então, basicamente, criando esse arquivinho aí, você vê que ele já fica ali embaixo no drop-down como grama layer. Você viu que ele não pintou, né? Ele não pintou ainda no meu caso. No caso do tutorial, ele pintou. Assim que foi automaticamente. Porém, olha só que interessante, quando você seleciona no brush esse layer, ele já começa e vai pintando, ele vai já refletindo tudo. Você aumenta a intensidade, né, pra ganhar tempo, aí você vai pintando. Você vê que ainda tá meio metálico, mas a gente vai corrigir isso no material também, tá? Boa. Então, é isso. E aí, se eu mudar pra terra, ele vai pintar uma porçãozinha da terra, né? Então, você já consegue mesclar ali, você consegue colocar quaisquer outras coisas ali também pra ir pintando junto na sua paisagem. E aí, mano, olha só, pra você tirar essa textura metálica, você basicamente pode ir no arquivo de material e aí você vai criar um parâmetro. Você aperta 1 e o botão esquerdo ele já cria um parâmetro com valor 1 pré-selecionado. Mas aí você coloca o valor 1, trelei isso aqui para rugosidade. Você vai ver que ele vai sumir um pouquinho ali, já vai dar uma melhorada nessa textura metálica, né? Você volta lá, você vê que até o material aqui na esquerda já mudou. Aí você volta lá dá um aplicar aqui ou salva. Aí ele já aplica e já fica refletindo, né? Mais natural. Bom, e aí, pra ter essa textura mesmo, né? A gente já colocou a textura da imagem, né? As tonalidades. Agora a gente quer trazer a textura 3D mesmo, né? As elevações. E aí, como é que você faz? Você vai copiar aquele layer blend e vai fazer a mesma coisa, só que para esses dois arquivos são do tipo normal, né? E aí você faz a mesma coisa, liga ali no normal e você vê que você pode fazer isso com vários parâmetros, né? Se eu quiser criar outro, por exemplo, faço a mesma coisa e ligo lá. Então, bem tranquilo. Tem algumas outras peculiaridades aqui que eu não vou entrar muito no detalhe, mas se você multiplicar, né, se você colocar o Texture Coordinate, multiplicar e aí você faz isso para os dois, para terra e para grama, lembrando de mudar o nome, né? Então se você deixar o parameter name igual para essa parte do multiply, ele vai refletir para os dois. Então você tem que mudar o nome. No meu caso ficou size grama e size terra. Aí você consegue controlar lá dentro da interface. O que acontece? Eu descobri, na verdade eu nunca tinha reparado que existem duas coisas. O material, o arquivo de material mesmo, que é esse que a gente está mexendo, e a instância do arquivo de material. Qual que é a diferença prática? Que a instância eu não consigo alterar o código fonte. Eu só consigo controlar os parâmetros que eu estou expondo. Então, por exemplo, esses parâmetros de size grama, size terra, eu quero controlá-los, certo? Eu quero mudar ali dentro da minha interface para ir ajeitando ali conforme a realidade do meu jogo, da minha ambiência. Então eu quero, nessa instância, conseguir mudar isso, tá? E aí o que eu faço? Primeira coisa é criar uma instância. Então com o botão direito você vai lá e cria a instância desse material. E aí no lugar do material dele aqui na interface, a gente vai arrastar a instância do material. E aí quando você arrasta a instância do material, você consegue ter mais segurança no arquivo, né? Não corre o risco de você alterar uma coisa importante ali no coração do material, tá? Isso é um termo bem de programação também, tá? Instância. Mas basicamente o que eu tô fazendo é criando um novo objeto mais imutável, controlável, mais imutável, né? No coração aqui na minha interface, na minha paisagem. Velho, eu tô começando a entender como as coisas funcionam. E eu vou te falar que eu achava que ia ser muito mais rápido, tá? Porque eu vi aqui a interface e tal, pô. É difícil, mano. É difícil você entender como as coisas funcionam, a ordem da execução das coisas. Então é um desafio muito legal, velho. Muito legal mesmo, tá? Tô curtindo muito. Fechou. Então, isso aqui basicamente foi o suficiente pra gente criar nossa paisagem ali bem de forma dummy, né? Mas pra entender os conceitos mesmo. Tem bastante coisa ainda, viu, gente? Eu vi que tem um auto landscape, enfim, tem muita água pra rolar debaixo da ponte. Depois eu fui fazendo mais uns testes com outros tipos de grama, com outros tipos de textura, pra dar uma consolidada ali no conhecimento, tá? Então, pô, fiquei praticamente uns 2-3 dias só, fazendo a mesma coisa, testando, repetindo, pra poder enraizar bem ali o conhecimento. Show! Próximo conceito que eu vi aqui, mas eu acho que não é momento de entrar muito no detalhe dele, mas é bom trazer aqui, que são as configurações de folhagem, tá? O modo folhagem.
que esse modo ele faz, basicamente? Aplica naturalmente o seu mesh de grama, de mato, um vento, sabe? Uma dinâmica mais real, de forma mais automática. Então isso é muito legal. Só que eu tô vendo aqui, por que eu não quero entrar muito no detalhe, tá? Eu dei uma fuçada aqui nos parâmetros da esquerda, como vocês estão vendo. Vocês veem que tem bastante configuração parecida com Landscape. Mas por que eu não quis entrar muito no detalhe? Porque eu vi, mano, que praticamente todas as folhas que eu peguei ali, elas já tinham um vento aplicado automaticamente. Então eu falei, putz, faz muito sentido me preocupar com isso agora. Talvez durante o desenvolvimento do jogo, se eu gostei muito de um tipo de folhagem, quero aplicar isso, daí faz sentido a gente aprofundar um pouco mais. Eu achei interessante que tem essa ferramenta, descobri como usa, né? Então, mesma forma que tem o Shift 2 como atalho para o modo paisagem, esse aqui acho que é o Shift 3. Então, o Shift 3 é o modo folhagem, show de bola. Achei muito legal, não sabia disso, é uma coisa que eu não tinha conhecimento. Excelente, já que tem, é muito bom. É claro que folhagem é muito mais do que isso, mas a aplicabilidade que eu vi ali prática é, resumidamente, adicionar vento e configurar cada folha especificamente. Chegamos no tão esperado momento, pelo menos por mim, de estudar ou pelo menos ver o que é o Nanite na prática. E é o seguinte, primeira coisa eu vou explicar um pouquinho o que é o Nanite. Tá, eu tô com uma definição aqui do lado que eu achei muito boa. O Nanite, ele permite usar modelos com milhões ou bilhões de polígonos em tempo real, sem precisar otimizar manualmente. E aí já quero fazer um parênteses que, na prática, tá, eu vi uns vídeos na prática, desativando e ativando o Nanite. Quando você habilita o Nanite, ele fica muito mais fluido. Quando você não habilita ali para os itens que estão na tela, né, para os meshes que estão na tela, ele fica muito travado. E aí no próprio tutorial, eu peguei esse trecho do vídeo do tutorial, ele faz um exemplo bem prático, clicando em um donut, então tem um modelo de donut que ele mesmo fez, ele habilita o Nanite, mostra ali como é que fica o wireframe ali do item, né? Como é que fica essas partes de polígonos. E aí ele adiciona um monte de donut, então fica cheio de donut no universo. E aí ele começa a mexer na câmera e começa a dar umas travadas. Ele falou que ele cita que chega de 5 a 10 frames por segundo. Isso atrapalha muito, né, o desenvolvimento. E aí quando ele habilita o Nanite para todos eles, fica fluido, zero bala. Então o Nanite ele vem para revolucionar a forma de você renderizar componentes visuais sem perder performance, né? Então como que isso funciona? De forma simples. Ele usa um sistema chamado geometria virtualizada e o motor carrega só os detalhes visíveis na tela em tempo real, o resto simplesmente não é processado naquele momento. Então, vamos supor que tem uma montanha e tem uma árvore. Ó, tem uma montanha, uma árvore e meu boneco tá aqui. Eu não consigo ver a árvore. Por que eu vou renderizar a árvore se eu não estou vendo ela ainda? Então, olha só, para você conseguir ter isso na prática, eu imagino que tenha tido bons tempos aí de desenvolvimento, anos de teste, porque tem que ser uma coisa muito rápida, tem que responder muito rápido e ser praticamente imperceptível para o usuário que tá carregando. Talvez até uma IA para pegar a intenção do usuário, né, para onde ele tá indo, se no próximo segundo tecnicamente ele vai ver, não sei, não faço ideia desses detalhes, tá? É assim, cara, é revolucionário. Então o Nanite é como um streaming inteligente de polígonos, entregando só o que você vê com qualidade absurda e sem pesar no desempenho. Simplesmente incrível. E existe um negócio chamado LOD, que é Level of Detail. E antes do Nanite, você precisava criar manualmente os LODs, né, que é o nível de detalhamento de cada objeto, né? E isso era trabalhoso. Eu imagino, se você quisesse otimizar um jogo na mão, a performance, você ia ter que, talvez, pensar como o Nanite, mas executar manualmente ali, né? Como que ele pensa. Talvez uma pessoa chegasse à conclusão, pô, beleza, se eu não tô vendo, eu não vou nem carregar ainda. Beleza, só que você ia ter que fazer isso tudo manualmente. E aí, com os LODs manuais, você tinha que criar várias versões deles, né? Uma versão com mais nível de detalhe, com menos nível de detalhe, e etc. E, de acordo com um ponto da câmera, com a distância que você tá do objeto, ele vai atualizando, ele vai trocando o nível de detalhe dos LODs. Então vamos supor que você tá muito longe. Pô, eu não enxergo. Se eu olhar o prédio aqui do lado, sei lá, uma árvore distante, eu vou enxergar ela como se fosse um triângulo, assim, sabe? Basicamente é passar essa percepção para um jogo também, né? Para otimizar recursos. Foi chegando mais perto, agora vamos usar um objeto com maior nível de detalhamento, por exemplo. Então é basicamente assim que funcionando, né? Com o Nanite isso é automático. Então, dito isso, como que eu aplico o Nanite na prática, né? Como que eu vou lá e falo pro meu jogo, pro meu objeto, ó, Nanite aqui. Bom, imagina que deve ser uma coisa muito complexa, né? Olha a tecnologia que eu estou falando, é uma tecnologia absurda, deve ser muito difícil configurar, isso aplicar. Não é. Extremamente simples, é um botão
tá? Que você clica em cima do mesh e coloca assim, ó, ativar nanite. Já era, ativou. É só isso. Então, quando você clica nisso e habilita, ele automaticamente já começa a carregar o nanite. Olha que interessante, mano. Inclusive, eu tava vendo que na Unreal Engine 5.7, que é a que eu tô, ele já vem automático por padrão. Você nem precisa mais habilitar. No tutorial que eu estava vendo da versão 4 aqui da Unreal Engine 4, não existia nanite ainda pra folhagem. No meu já tem, na versão 5 já tem. Então eu consigo habilitar aqui normalmente, habilitei aqui pra graminha de exemplo. Porra, show de bola, show de bola. Que legal que já existe isso pra grama também. E aí, mano, misturando nanite com iluminação, com lumen, né, com a iluminação em tempo real, putz, fica o bicho. E aí eu tive a ideia de fazer o quê? Essa é a parte mais legal pra mim, a parte mais legal. Agora, eu acho que eu já tenho condições de criar uma paisagem minimamente aceitável visualmente pra conseguir aplicar todos esses conceitos e ir treinando, né, e testando. Então, qual que é a minha ideia? Criar um caminho de pedras que eu... Então eu já comecei a fazer nesse vídeo, coloquei aqui um trecho pra vocês. A ideia é continuar fazendo e mostrar pra vocês, talvez colocar um time-lapse e falar mais dos desafios e do conceito, ou então mostrar tudo mesmo, ainda tô pensando como que eu vou fazer, mas a ideia é fazer um caminho meio que dentro de um desfiladeiro ali, né, pedra pra tudo quanto é lado, pra ver bem o nanite na prática, brincar ali com a posição do sol, a posição da luz, e a gente vai testando aí, vai treinando, tentando fazer um joguinho já, um minigame ali bem contemplativo, né, minigame bem minigame, tá? Bem microgame, nanogame eu vou fazer. Então vai ser uma coisa bem legal, que eu tô muito empolgado pra fazer. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tá dando um trabalhão, tanto para aprender quanto para montar esse material. Então, por favor, deixe aquele like, se inscreva no canal, porque ajuda demais, fortalece muito aqui o canal, tá bom? Te vejo no próximo episódio.